Olá, este é o Guia do Voto. O presidente Lula confirmou na quinta-feira que vai disputar a reeleição em 2026, e a Atlas Intel acaba de divulgar números que mostram um cenário bem definido para a corrida presidencial. Foram mais de 14 mil pessoas entrevistadas em todo o Brasil, e os resultados mostram Lula com vantagem confortável em todos os cenários testados. Mas tem muitos detalhes interessantes aqui que a gente precisa discutir. Fica comigo até o final porque vou trazer comentários políticos sobre cada cenário e uma análise completa do que esses números significam para o futuro do Brasil. Bora lá! A pesquisa começou testando algo interessante. E se 2026 fosse uma repetição exata de 2022? Com Lula, Bolsonaro, Ciro, Tebet e os mesmos candidatos. Olha só os resultados. Lula, PT, 48,8%. Jair Bolsonaro, PL, 41,3%. Ciro Gomes, PSDB, 3,1%. Simone Tebet, MDB, 2,3%. Outro candidato de 2022 a 1,4%. Voto branco nulo, 2,7%. Não sei, 0,4%. A diferença entre Lula e Bolsonaro aqui é de 7,5 pontos percentuais. Em 2022, no segundo turno, a diferença foi de apenas 2,1 pontos. Isso mostra que Lula conseguiu consolidar e até ampliar sua base de apoio desde que assumiu a presidência. O baixo índice de indecisos, apenas 0,4%, mostra que o eleitorado já tem opinião formada sobre esses nomes. São figuras muito conhecidas, então não há dúvida sobre quem são e o que representam. Agora vamos para os 4 cenários de primeiro turno que a Atlas Intel testou. E aqui a coisa fica bem interessante. No primeiro cenário, temos Lula, PT, 51,3%. Tarcísio de Freitas, Republicanos, 30,4%. Ronaldo Caiado, União, 6%. Ratinho Júnior, PSD, 3%. Romeu Zema, Novo, 2,5%. Voto branco, nulo, 5%. Não sei, 1,9%. Esse é o cenário mais provável hoje, e olha a vantagem de Lula, mais de 20 pontos percentuais. Tarcísio de Freitas é hoje o grande nome da direita, governador de São Paulo, herdeiro político de Bolsonaro, e tem sido citado como candidato natural caso o ex-presidente continue inelegível. Mas mesmo com toda essa projeção, ele não consegue passar dos 30%. Neste cenário, Lula passa dos 51% no primeiro turno. Se essa pesquisa se confirmar nas urnas, nem haveria segundo turno. O presidente venceria logo de cara. Os governadores Caiado, Ratinho Júnior e Zema aparecem completamente apagados. Isso mostra que a disputa é nacional, e governadores estaduais têm dificuldade em se projetar fora de seus estados. Segundo cenário, agora com Michele Bolsonaro. Lula, PT, 51%. Michele Bolsonaro, PL, 26,2%. Ronaldo Caiado, União, 9,1%. Ratinho Júnior, PSD, 5,1%. Romeu Zema, Novo, 4,6%. Voto branco nulo, 3,2%. Não sei, 0,8%. Aqui temos uma situação curiosa. Michele Bolsonaro tem sido especulada como um possível plano B do bolsonarismo, caso o ex-presidente continue inelegível e Tarcísio não decole. Mas a ex-primeira-dama fica quase 5 pontos atrás de Tarcísio. Isso é significativo. Mostra que Michele não consegue nem mesmo manter toda a base bolsonarista unida. Por outro lado, Lula continua com 51%, mostrando que independente de quem seja o adversário, ele mantém sua base sólida. Na terceira simulação, vemos um cenário bem diferente. Não tem nenhum nome bolsonarista explícito. Lula, PT, 51%. Ronaldo Caiado, União, 15,3%. Romeu Zema, Novo, 10,6%. Ratinho Júnior, PSD, 10,4%. Voto branco nulo, 9,4%. Não sei, 3,4%. Esse cenário é interessante porque mostra o que aconteceria se o bolsonarismo simplesmente implodisse ou não conseguisse lançar um candidato competitivo. Olha a fragmentação da direita. Caiado com 15,3%, Zema com 10,6%, Ratinho Júnior com 10,4%. Eles estão praticamente empatados, e somados não chegam nem a 37%. Chama a atenção também os 9,4% de votos brancos e nulos,
mais 3,4% de indecisos. Isso significa que quase 13% do eleitorado não sabe em quem votar sem um candidato bolsonarista na disputa. E Lula continua inabalável com 51%. Ele não depende de quem está do outro lado. Sua base está consolidada. Já no cenário 4, sem Lula. E se for Fernando Haddad o candidato do PT? Fernando Haddad, PT, 43,1%. Tarcísio de Freitas, Republicanos, 30,1%. Ronaldo Caiado, União Brasil, 7%. Ratinho Júnior, PSD, 3,5%. Romeu Zema, Novo, 2,6%. Voto branco nulo, 10,8%. Não sei, 2,9%. Esse é o cenário mais preocupante para o PT. Haddad ainda vence, mas tem quase 10 pontos percentuais a menos que Lula enfrentando os mesmos adversários. Isso mostra que Lula é insubstituível para o PT neste momento. Haddad, apesar de ser ministro da Fazenda, ex-prefeito de São Paulo e ter nome conhecido, não consegue mobilizar o eleitorado da mesma forma. Brancos e nulos somam 10,8%, mais que o dobro do cenário com Lula. Isso indica que há eleitores que votariam em Lula, mas não votariam em Haddad. São os chamados lulistas não petistas. Agora vamos para os cenários de segundo turno. Mas antes, se você quer ficar por dentro da corrida eleitoral de 2026, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha este vídeo com mais alguém. E não esquece de deixar sua opinião nos comentários. A Atlas Intel testou 6 confrontos diretos, e em todos eles Lula vence. Mas as margens de vitória variam bastante. Vamos ver. No primeiro cenário, Lula aparece com 52% contra 44% de Tarcísio de Freitas. A diferença cresceu em comparação à pesquisa de setembro, mostrando que a popularidade do presidente continua estável e que Tarcísio, se for mesmo candidato da direita, não vai ter vida fácil na luta pela faixa presidencial. No segundo cenário, Lula enfrenta Michele Bolsonaro. O presidente teria 52% contra 43% da ex-primeira-dama. Aqui, vemos que Michele herda boa parte do eleitorado do marido, mas ainda não teria força para derrotar o atual presidente. Já no terceiro cenário, Lula disputa diretamente com Jair Bolsonaro. O petista tem 52%, enquanto Bolsonaro registra 44%. Curiosamente, são os mesmos números de Lula versus Tarcísio, mostrando que o bolsonarismo mantém força, mas não cresce além da bolha. No quarto cenário, Lula enfrenta Romeu Zema. O resultado é de 52% para Lula contra 35% para o governador de Minas Gerais. Zema ainda não demonstra competitividade fora de seu estado. No quinto cenário, Lula aparece contra Ronaldo Caiado. O atual governador de Goiás teria 36%, enquanto Lula marca 52%. Caiado tem dificuldade em se projetar nacionalmente, mas subiu 2 pontos percentuais em relação à pesquisa de setembro. No sexto cenário, Lula enfrenta Ratinho Júnior, governador do Paraná. O resultado é 51% para Lula e 37% para Ratinho Júnior. O desempenho segue a mesma lógica dos anteriores. Nomes fortes em seus estados ainda não conseguem grande projeção nacional. Porém, vale destacar que Ratinho também subiu 2%, comparado à pesquisa anterior. Agora que a gente viu todos os cenários, vamos fazer uma análise final sobre o que esses números realmente significam para o cenário político brasileiro. Primeiro ponto, e mais óbvio, Lula é, disparado, o grande favorito para 2026. Ele vence todos os adversários testados, tanto no primeiro quanto no segundo turno. As margens de vitória variam, mas ele sempre está à frente. E o mais importante, em vários cenários, ele passa dos 50% no primeiro turno, o que eliminaria a necessidade de um segundo turno. Segundo ponto, a situação da direita. Se Bolsonaro estivesse elegível, ele seria o candidato natural. Mas está inelegível. Tarcísio surge como herdeiro, mas não empolga além da base bolsonarista. Michele é especulada, mas tem menos força que Tarcísio. Os governadores, Caiado, Zema, Ratinho Júnior, não conseguem projeção nacional. Resultado: não há um nome consensual capaz de unificar a direita da mesma forma que Lula unifica a esquerda. E tem um problema adicional: esses nomes competem entre si. Caiado quer ser candidato, Ratinho Júnior também, Tarcísio também. Não há coordenação, não há construção de um projeto coletivo. Cada um toca sua pré-campanha individualmente. Em todos os cenários com candidatos bolsonaristas, seja Bolsonaro, Tarcísio ou Michele,
eles ficam entre 43% e 44% no segundo turno. É um número impressionante. Quase metade do Brasil. Mas é também um teto. Eles não passam disso. Não crescem. Não conquistam novos eleitores. Por quê? Porque o bolsonarismo é um fenômeno de alta mobilização, mas também tem alta rejeição. Ele empolga muito quem já é bolsonarista, mas repele com força equivalente quem não é. E aí, o que você acha? Essa vantagem de Lula é sólida ou tende a encolher quando a campanha esquentar? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe o like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Agora escolhe um desses 2 vídeos que deixamos para você. Até a próxima!